Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje nós vamos falar sobre a série do bruxo Geralt de Rivia e também sobre a sua adaptação da Netflix, The Witcher. Mas antes da gente ir ao que interessa, se você gosta de livros, principalmente fantasia e ficção científica, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Na série do bruxo Geralt de Rivia, então, é claro que nós acompanhamos então algumas histórias relacionadas ao bruxo, que é na verdade um assassino. Ele caça e também mata monstros. Nesse universo também existem feiticeiros e magos que têm mais aptidão com a magia, né? Só que no caso do bruxo, ele conta mais com a sua força física e também com o seu conhecimento, mas ele conta com alguns elementos básicos da magia também, como alguns feitiços e também a produção de elixires que ele pode tomar e aperfeiçoar ali os seus dons e os seus sentidos. Além da gente acompanhar as façanhas do bruxo e também os personagens que são importantes ali ao redor da sua vida, nós também acompanhamos a construção de um universo que é muito rico, né? O autor, ele utiliza de vários aspectos da cultura polonesa e também eslava para construir então esse mundo, mas nós também nos deparamos com criaturas mágicas ali que são muito conhecidas por nós, como dragões, elfos, anões, sereias e por aí vai. O legal dessa história também é que o autor acaba utilizando de algumas fábulas ou contos de fada, e ele dá ali o seu toque sombrio para essas histórias, ele distorce um pouquinho e às vezes apresenta uma versão mais macabra, né? E isso é muito legal. Falando um pouquinho sobre os livros primeiro, eu li os 2 primeiros livros. O Último Desejo eu escutei o audiobook pelo Storytel, um audiobook que tá muito bem narrado, né? E o segundo livro, A Espada do Destino, eu li em e-book no Kindle. Os dois se assemelham ali na estrutura porque eles apresentam então um compilado de contos que acompanham as histórias, então sempre sob a perspectiva do bruxo, né? Eu acabei gostando um pouco mais do primeiro livro porque a gente tinha ali um conto que é dividido em 7 partes, que ele é chamado A Voz da Razão, e ele meio que funciona como um fio condutor para todas as histórias. As histórias, elas não são apresentadas de forma linear, a gente tem histórias que se passam no passado e também no futuro, e tem esse conto que ele é como se fosse um interlúdio, e ele acaba conectando tudo, né? Então eu tive uma ótima experiência com o primeiro livro. O segundo livro eu senti falta desse conto que interligasse, né? Pareciam que as histórias eram muito aleatórias e faltou um pouco de sentido pra mim, né? Com exceção do final. O final do segundo livro é muito bom, as coisas ali começam a se conectar e também fazer mais sentido com o que eu vi no primeiro livro, né? Que até então pareciam histórias aleatórias que não iam acabar em lugar nenhum. Agora sobre a série, eu já adianto que eu gostei muito. Gostei muito de como o universo foi apresentado, de como ele foi adaptado. Há algumas diferenças com relação ao arco dos personagens. Até onde eu li o segundo livro, os contos eles sempre tinham o ponto de vista do Geralt, né? Só que na série a gente tem também alguns outros pontos de vista, como o da Yennefer e também da Ciri, né? São personagens muito importantes para esse universo. E na série, então, a gente tem o ponto de vista delas. Eu não sei se mais pra frente nos livros a gente vai ter esses pontos de vista, mas pelo menos na série foi algo novo pra mim. No caso da Yennefer, eu gostei muito da construção da personagem, eu já gostava dela nos livros, mas no caso da Ciri, saiu um pouco ali do que é apresentado nos livros. Eu confesso que gosto muito mais da forma como ela é inserida na história, como foi feito nos livros, do que com a série, mas eu também entendo que eles precisavam trabalhar e mostrar um pouco mais do personagem. E ainda falando sobre os personagens, né, eu gostei muito do Henry Cavill no papel do bruxo, né, simplesmente por motivos de Henry Cavill. Mas assim, brincadeiras à parte, existe ali alguma diferença, porque no livro o bruxo não é descrito como bonito, mas eu achei que ele interpretou muito bem o papel taciturno, né, do Geralt. Só que, ao mesmo tempo, no livro o Geralt me incomoda mais, porque ele parece
muito desinteressante e às vezes alguém precisa dar uns chacoalhões nele pra fazer as coisas, né? Ele é bem taciturno. Na série ele também é assim, só que parece que ele se importa mais com as coisas, né? Eu não sei se foi o carisma do ator, que até então eu não tinha visto, né? Eu tava até com o pé atrás que ele ia interpretar o Geralt, mas eu achei que caiu como uma luva pra ele e acabei gostando do personagem ainda mais na série do que nos livros, né? Outro personagem que me incomoda muito nos livros é o Jaskier, que é o bardo, o grande amigo do Geralt, né? Nos livros ele acaba me incomodando um pouco, mas na série eu não senti isso, eu achei ele até divertido. Então, pontos positivos pra série, né? Ademais, os outros personagens eu acabei gostando bastante da interpretação, principalmente as mulheres, porque elas já são incríveis nos livros, são as melhores personagens dessa história e eu achei que na série elas estavam muito bem. Uma observação é que eu achei a série muito ousada por seguir o estilo dos livros, né? Como eu comentei com vocês, nos livros a gente tem ali alguns contos que funcionam de forma não linear, que vai apresentando algumas façanhas, algumas histórias do bruxo, né? E na série também é assim, né? A cada capítulo a gente acompanha ali a jornada dele, da Yennefer e da Ciri, que são os personagens centrais. Tudo isso sem saber em que período essas histórias estão se passando, né? Se é o passado, presente, futuro. E é isso que acontece nos livros também. A todo momento eu ficava me perguntando, gente, como é que as pessoas que não leram os livros entenderam essa série? E acho que as pessoas que não leram os livros, assim, tiveram que ser muito pacientes, porque eu acho que só deu pra compreender tudo mesmo ali no final da série, quando tem o desfecho, que aí acaba amarrando as coisas, porque até eu que li os livros às vezes me vi um pouco confusa, e achei muito interessante e ousada essa atitude da Netflix de adaptar a série então dessa forma. E eu gosto, sabe, de quando faz diferente, de quando apresenta de uma forma não linear. E acho que justifica também o fato de você querer ler o livro e querer entender mais sobre essa história. Então acho que foi uma experiência bastante complementar dos livros junto com a série. Algo que eu acho bastante interessante, que eu gostaria de falar sobre a história como um todo. Às vezes a gente tá acompanhando o Geralt numa história em que ele precisa matar um monstro, só que às vezes nem sempre ele precisa utilizar da força física, porque às vezes é muito mais assim, pensar, conhecer a história, entender a situação, interpretá-la e tentar resolver ela às vezes de uma forma que não precisa de brutalidade, não precisa de matança, né? Então existem várias histórias que parece que é uma coisa, mas na verdade ela se mostra de outra forma e eu gosto muito disso nesses contos, né? É sempre um quebra-cabeça pra você montar. Não é simples assim, perseguir um monstro, matar e ir embora. Não, é muito mais embaixo. E isso foi muito legal, então, nos contos de forma geral, e também tem isso na série. E acho que pra finalizar ali, o segundo livro foi muito interessante, o final me deixou empolgada pra dar continuidade, então, na série. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho balançada, porque eu não estava gostando muito da história, mas o final do segundo livro me deu um gás pra dar continuidade e ler os outros livros. E também isso aconteceu na série, né? A série eu curti ela do início ao fim. Gostei muito mesmo da adaptação, mais do que eu imaginava que eu fosse gostar. E ela termina de uma forma que você fica, uou, eu preciso da continuação, sabe? Então, enquanto a continuação não sai, acho que vai demorar um pouquinho aí por causa da situação em que a gente tá vivendo. Dá tempo, então, de dar continuidade nesse universo dos livros, ler a história e depois, então, complementar a experiência assistindo a série. Eu gostaria de saber de você, se você conhece então a história. Tem também o game, né, que é muito famoso, ficou até mais famoso do que os livros por um tempo, né, apesar da história ter começado através dos livros. E eu gostaria de saber por onde você conheceu a história então do bruxo Geralt de Rivia ou The Witcher, né? Se foi pelo game, se foi pela série, se foi pelos livros. Eu super recomendo as duas experiências, tanto a série quanto os livros. Recomendo mais, né? Leia primeiro os livros, depois assiste a série, porque foi uma experiência muito legal. E gostaria então de saber se você conhece essa história ou se você tem interesse de conhecê-la. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo!